Aí pessoal, Rubens Stitzman com mais uma gravação sobre filmes imperdíveis da minha coleção, tá? A gente está agora no 13º vídeo e a gente vai falar de um filme dos anos 80 de novo. Agora a gente volta um pouquinho para 81, início da década, com o filme Caçadores da Arca Perdida. Você vê que engraçado que com o tempo, a própria estrutura de marketing do filme fez com que a coisa mudasse um pouco. Hoje a gente chama o filme de Indiana Jones. Tudo bem, é o personagem principal, focou, virou realmente um herói, um personagem que tem força para carregar o nome, né? Você não fala, não chama Batman pela aventura. Você primeiro coloca um Batman na frente, um super-homem na frente. Indiana Jones foi criado nesse momento aqui, em 81. Então, naquela ocasião, não se sabia se era o personagem que ia incutir ou ficar na cabeça, na mente das pessoas. O que interessa é que ficou, e hoje a gente chama todos os filmes da série de Indiana Jones alguma coisa, né? Então é assim, é Indiana Jones, os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones no Reino da Perdição, e aí vai, né? Mas na verdade o filme foi lançado com esse título aqui, ó. O nome do filme é Caçadores da Arca Perdida. O que eu estou privilegiando aqui na minha coleção é o fato dele ser Caçadores da Arca Perdida. Esse é o nome do filme. Que é mais ou menos aí, literalmente, o título original mesmo. Que são arqueólogos que vão caçar a Arca Perdida, a Arca do Noé. Gente, desculpa. A Arte do Moisés. A Arca do Moisés. Mas enfim, ficou Indiana. O que estava acontecendo nos anos 80, gente? Os anos 80, um ano que começou a haver uma evolução em efeitos especiais, ainda não era a coisa da computação gráfica que a gente vai ver nos anos 90, mas você tinha o quê? Uma vontade, né, de fazer um retorno àquelas velhas séries dos anos 40, 50. Então é um revival de filmes antigos. Então surgiu na mesma proporção filmes como As Minas do Rei Salomão, com o Richard Chamberlain. Ele fez uns 2 filmes, na verdade, com esse tema. E teve aquele A Joia no Nilo, né? Tudo por uma Esmeralda. Coisas assim que tentam trazer de volta esse herói das selvas, do intrépido que viaja por muitos países, né? E, e foi um roteiro proposto para o Spielberg, né? Chegaram para ele e falaram assim, o Lucas mesmo sabia que o Spielberg queria muito rodar um James Bond. O Spielberg nunca rodou um James Bond, teria sido incrível, né, se fizesse. Mas de qualquer forma, tá aí, ele criou um filme, uma franquia que, americana que seja, ela lembra muito a estrutura de James Bond, de 007. Por quê? Porque você tem um prólogo que acontece em algum lugar que não tem nada a ver com a trama atual, e aí depois começam os títulos e começa a história. Mas essa é a ideia central. Indiana Jones começa com uma aventura na América do Sul, que depois, enfim, a história tem um princípio, a introdução dela vai lá, depois dos letreiros. O filme começa a te explicar quem é Indiana Jones, da onde que ele vem, o que ele faz, só depois dos créditos. E antes dos créditos tem uma aventura rocambolesca, que é o estilo do 007. Foram feitas sequências, né? Sequência 2, 3 e 4. Essa é sem dúvida a melhor, por ser a introdução. Já falei para vocês que eu sempre acho, se você vai privilegiar uma série, que seja o primeiro item, porque é ele que lançou o personagem. Confesso para vocês que foi nesse momento que a minha paixão pelo cinema se intensifica, quer dizer, eu entendo o cinema como magia. O dia que eu vou no Cine Comodoro, lá no centro de São Paulo, na Avenida São João, esse cinema não existe mais, assisti em 70 milímetros, que é uma tela muito maior do que as normais,
a produção do Spielberg, Caçadores da Arca Perdida. Olhando para isso, eu falei, gente, o cinema nunca mais vai ser o mesmo para mim. Quer dizer, a estrutura é impressionante. Foi a partir daí que eu me impressiono muito absolutamente pelo cinema e por essa busca histórica. Eles vão lá na década de 30 e resgatam todo o figurino, o jeito de demonstrar um cenário, um figurino cuidado, ganhou Oscar, inclusive, nessa categoria, efeitos visuais, lógico, a montagem, a edição, foram 4 ou 5 prêmios que ele levou, foi indicado ao Oscar de melhor filme, diretor também, quer dizer, a crítica, a própria estrutura de cinema, naquele momento do início dos anos 80, reconhecia que o que a gente tinha aqui era um material de altíssima qualidade e de altíssima homenagem ao cinema antigo. Embora ele fizesse aqui o Spielberg mais ou menos como o Tarantino, ele pegava o que era B, o que era meio frívolo do cinema antigo e repaginava isso de uma maneira mais elegante, mais trabalhada, mais estudada no cinema. Então é mais ou menos isso que o Tarantino faz ao emular o gênero B. O Spielberg pega essas séries que eram forçadinhas, assim, aquela coisa do deixar o herói em perigo numa cena e parar ali para você continuar o filme numa outra sessão matinê no próximo final de semana, entendeu? Então, que era a loucura da garotada, né? Esse filme já saiu em Blu-ray, ele tem uma edição caprichada mesmo em DVD que é a que eu tenho. Aqui eu mostro para vocês. É uma edição toda caprichada da Paramount. Né? A Paramount, nesse caso, abre uma exceção, faz uma estrutura mais bem desenhada aqui na capa do disco. A montanha da Paramount sendo homenageada aqui ao fundo, como um dos grandes símbolos da Paramount, no caso. Olha que legal. Tem bastante extras, muito rico na parte de extras. Está super masterizado, som, imagem. Tá maravilhoso, gente. É um filme que a gente tem que assistir, tem que ter mesmo. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima.